A Bíblia no início. Sobre as Escrituras, há muitas dúvidas sobre a veracidade dos escritos bíblicos, principalmente quando se trata da criação do universo e da vida humana. Basicamente, ela relata que, no início, Deus criou o universo, a terra, a vida, assim como todos os elementos que conhecemos. Se Gênesis conta os primeiros e mais antigos acontecimentos da humanidade, logo sua história é a mais antiga de todas. Mas em termos de data, em que foi escrito, não é o registro escrito mais antigo. Gênesis foi escrito cerca de 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente 3523 anos atrás. Se Gênesis relata a origem da humanidade, a história mais antiga, devemos buscar evidências dessa história antes de Moisés, antes do tempo e da escrita egípcia. E quando recorremos à arqueologia, chegamos até os Sumérios, que foi o primeiro sistema de escrita do mundo, mais antigo que o acadiano, mais antigo que o egípcio. Diferente das escritas rupestres, os sumerianos desenvolveram a escrita cuneiforme, onde faziam tábuas de argila, e com pontas de bambu, em formato de cunha, isto é, triangular. Eles desenvolveram esse método de escrita cuneiforme cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Com isso, ao recorrermos aos escritos mais antigos da humanidade, será que os sumérios escreveram algum dos eventos narrados em Gênesis? Os sumérios estariam em que posição na história? Eles estariam na Bíblia? Na verdade, sim, os sumérios são o primeiro povo da região da Mesopotâmia. Eles, além da escrita, dominaram a técnica de fazer tijolos assados, e era costume cada cidade ter um zigurate. Os zigurates eram torres em forma de pirâmide, onde se adoravam divindades e estocavam alimentos, um refúgio para possíveis catástrofes. Historiadores afirmam que a Torre de Babel foi certamente um zigurate, pois a Torre de Babel, segundo a Bíblia, foi construída na Mesopotâmia, na antiga Babilônia. Região onde até hoje se pode ver ruínas de zigurates, inclusive na região da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Temos a ruína do maior zigurate, o Etemenanque, que alguns suspeitam que ele pode ter sido a famosa Torre de Babel, uma construção que incomodou a Deus, dando origem à divisão das línguas. Talvez pela forma que se utilizava os zigurates, e pela adoração a outros deuses. Ou como em Gênesis 11, queriam ter um nome famoso em toda a terra, e não queriam mais ser espalhados pela terra. Talvez até temiam outro dilúvio. Agora que identificamos que os sumérios viveram no período da antiga Babilônia, sabemos que esse período é posterior ao dilúvio, após os filhos de Noé saírem da arca, Cã, Jafé e Sem. Seus descendentes povoaram a região da Mesopotâmia. Logo, os sumérios são descendentes dos filhos de Noé. E os filhos de Noé descendentes de Adão e Eva. Mas será que há evidências de Adão, evidência da arca e o dilúvio dentre os escritos sumerianos? Criação do homem, o dilúvio, o jardim, eram os eventos já ocorridos até o tempo dos sumerianos. A epopeia de Gilgamesh, possivelmente uma das primeiras obras literárias da humanidade, escrita cerca de 2000 a.C., ou aproximadamente 500 a 700 anos antes de Gênesis ser escrito. Nessa data Moisés ainda não havia nascido. Porém, a da história de Abraão e o povo hebreu pode ter caminhado pelos anos, por meio da tradição oral, onde a história do povo era contada e guardada oralmente entre as gerações, até chegar na época de Moisés. Entre os contos mitológicos da epopeia de Gilgamesh, vemos algumas histórias intrigantes nesse registro literário sumério, que se assemelha muito com os acontecimentos bíblicos de Gênesis, como 1. Dilúvio. Na epopeia, Gilgamesh visita Utnapishtim. Ele fica sabendo do dilúvio. Utnapishtim diz a Gilgamesh que lhe foi dada a tarefa de construir um barco para sobreviver à tempestade. 2. Perda da imortalidade por ação de uma serpente. Na epopeia, Gilgamesh busca uma planta para obter a imortalidade, mas uma serpente aparece e rouba a planta, e ele perde a oportunidade de ser imortal por ação da serpente.
Tendo em vista que a epopeia de Gilgamesh é mais antiga que Gênesis, poderia Moisés ter plagiado a história de Gilgamesh? Seria o dilúvio e Noé, assim como a queda do homem pela serpente, um plágio de Gilgamesh? Essa possibilidade não parece viável por vários motivos. A inconsistência no mito de Gilgamesh, pois diferente de Gênesis, a epopeia de Gilgamesh tem várias versões, que apresentam a história de formas diferentes. Existem várias versões, em fragmentos encontrados ao longo da história, e a obra completa de Gilgamesh foi encontrada bem mais recente. Tabuletas contendo toda a história datam de aproximadamente 650 a.C. Essa versão final da epopeia de Gilgamesh é bem depois dos escritos de Gênesis, e essa versão traz muitas diferenças das versões mais antigas de Gilgamesh. É como se o conto de Gilgamesh tivesse sofrido revisões ao longo da história. Essa inconsistência nos contos de Gilgamesh torna uma obra não canônica e é tratada como um mito. Mas a versão mais antiga fala do dilúvio, uma embarcação construída. Fala da serpente que impede a vida eterna. Como Gilgamesh poderia ter plagiado Gênesis, se ele ainda nem tinha sido escrito? Pesquisadores, como John Walton, entendem que Gênesis e Gilgamesh não são obras plagiadas, mas ambas trazem informações via tradição compartilhada, ou tradição oral. O épico de Gilgamesh foi escrito pós-período diluviano, dentro do contexto babilônico e da Torre de Babel. É provável que a real história do dilúvio tenha percorrido as gerações via tradição oral, porém sendo adulterada por alguns povos no decorrer dos anos. Dessa forma, a obra de Gilgamesh poderia ter inserido fragmentos da tradição oral do dilúvio bíblico, sem o compromisso de ser fiel à história real. Todavia, sua obra literária comprova que o povo sumério, pós-dilúvio, sabiam da ocorrência de um grande dilúvio, pois esse evento aquático aparece em outros escritos sumerianos. Quando lemos Gênesis 11, sobre a Torre de Babel, vemos o povo mesopotâmico, região dos Sumérios e de Gilgamesh. Vemos um povo construindo uma torre alta, para evitar o risco de serem espalhados pela terra. Parece que eles tinham parte do conhecimento do dilúvio, mas parte da história do juízo pelo dilúvio possivelmente havia sido perdida, pois na história completa do dilúvio, Deus promete a Noé que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Além disso, eles queriam fazer a torre para não serem espalhados pela terra, mas a ordem de Deus era para se espalharem, povoarem toda a terra. Isso nos leva a concluir que a tradição oral acerca do dilúvio e da aliança de Deus com os homens poderia ter se contaminado com outras histórias, principalmente pela crença em outras divindades. A epopeia de Gilgamesh parece misturar fragmentos da tradição oral dos descendentes de Noé, as crenças criadas pelas divindades que foram surgindo desde a saída da arca até a evolução do povo sumério. Embora a epopeia de Gilgamesh não seja uma obra canônica e explique a origem da vida de forma diferente e contraditória, é interessante ver que o primeiro registro escrito da humanidade relata que houve um dilúvio destruidor, que houve uma embarcação para resistir esse dilúvio. Praticamente todas as versões fragmentadas de Gilgamesh relatam sobre um dilúvio. Isso mostra que o povo antigo tinha conhecimento de uma catástrofe por muitas águas. Provavelmente a história real do dilúvio, desde os filhos de Noé até os sumérios, foi se perdendo e misturando os mitos das divindades criadas pós-dilúvio, pois toda divindade e mitos, antes do dilúvio, teria se perdido, uma vez que o dilúvio teria exterminado toda a humanidade e crença pagã, até aquela época. Gênesis, diferente de Gilgamesh, foi escrito em apenas uma versão, havendo diferentes traduções, mas não revisões como a epopeia. Gênesis é mais antigo do que a versão final de Gilgamesh. Gênesis traz uma explicação mais simples e direta, traz detalhes de antes do dilúvio, e diferente das mitologias, em Gênesis,
Deus vem antes de todas as coisas, antes da criação. As mitologias costumam apresentar seus deuses, posterior a algo, ou ao universo. Deuses que surgem de algo, deuses menores, deuses que cuidam apenas de áreas distintas, como o solo, as águas, ou a fertilidade, mas o Deus de Gênesis se apresenta como o autor de todas as coisas. Quando vemos as divindades dos mitos apresentarem alguma limitação, podemos ter indícios de que o homem, ao imaginar um ser divino, sempre criam deuses que possuem alguma limitação, seja de tempo ou de poder. Talvez pela limitação da mente humana, essa limitação pode impedir de se criar um ser sem limites e fora temporal. Talvez essas divindades são imaginadas com um certo limite, até para parecer algo mais realista, mais crível, quando passada ao povo, ao apresentar seres divinos, mas com uma estrutura mais próxima à estrutura humana. Não é o caso de Gênesis, pois ele já começa descrevendo algo impossível, descreve um ser ilimitado, em tempo de existência, conhecimento e poder. Gênesis não tenta diminuir Deus, e nem tenta o colocar dentro do tempo, para tornar uma história mais realista. A Bíblia não é um simples livro, mas um livro que impactou toda a humanidade, dividiu a história em antes e depois de Cristo, definiu os 7 dias da semana, de toda a humanidade, que tem parte de seus eventos, narrados no primeiro registro escrito da humanidade. A Bíblia é uma coletânea de livros escritos em um período de 1600 anos e com cerca de 40 autores. Hoje, há quase 2000 anos de sua conclusão, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo e é de longe o livro mais vendido de toda a história. Possuindo versões completas ou parciais em pelo menos 4.000 idiomas. O gráfico de barras que corre ao longo da parte inferior da ilustração representa todos os capítulos da Bíblia, e o comprimento de cada barra indica o número de versículos de cada capítulo. Os livros na parte de baixo alternam de cor entre o branco e o cinza claro. E cada uma das 63.779 referências cruzadas encontradas na Bíblia é representada por um único arco enquanto suas cores correspondem à distância entre os dois capítulos, criando assim um efeito arco-íris. Ver esse nível de referências cruzadas, num período de 1600 anos, por mais de 40 autores que têm mais de 1000 anos de diferença de idade, regiões diferentes, mas que mencionam uns aos outros livros. Para um único autor, ao escrever uma saga, como O Senhor dos Anéis, já é um desafio ele cruzar informações entre os capítulos. Agora imaginem 66 livros, por 40 autores, numa época que não se havia internet, computador para salvar o conteúdo. Fluxo de informação era lento entre as pessoas, ao comparar a época da internet. Esse gráfico mostra um milagre literário. Esse arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus faz à humanidade após o dilúvio, deixando no céu o seu arco. A Bíblia é um milagre, planejado e executado por Deus, a fim de revelar o que precisamos saber, desde a queda, a redenção e, por fim, a glorificação. Ela não explica tudo, mas explica o que é necessário. Assim como a criação do universo manifesta a glória de Deus, sua palavra escrita manifesta a vontade de Deus. Espero que tenham gostado. Até o próximo.